Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, Sueli, boa noite, Valéria, gratidão pela presença de vocês. Segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023, estamos dando início a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça no estudo do livro Escalada de Luz. Boa noite, Leninha, seja bem-vinda, gratidão pela presença também. Will, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Vamos aqui entrar para o nosso perfil particular também para ver se... Perfeito. Will, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Camila chegou. Boa noite, Camila. Vamos aqui entrar para o nosso perfil particular também. E enquanto vocês vão chegando, nós vamos mandando os nossos aviãozinhos, né? E aí a gente pode estar conversando um pouco. Período meio difícil, conturbado no nosso mundo, no nosso país também, né? Com certeza, por situações aí que nós estamos acompanhando, tanto lá no Oriente Médio, problema da guerra, como também em Santa Catarina. Clara, que chegou agora, mandou para nós algumas imagens que realmente inspira preocupação, e a gente tem que estar confiante no nosso Mestre Jesus, porque sem Ele nada somos. Então nós temos que elevar os nossos pensamentos ao alto, rogar ao Divino Mestre que possa estar ao nosso lado, né? Estar ao lado desta humanidade. E são momentos desafiadores, que a gente pode dizer com certeza, pois é uma coisa que mexe muito conosco, né? Camila tem amigos em Santa Catarina. É muito difícil realmente. As imagens que a Clara nos mandou aqui realmente nos impressionam bastante. Avelino, boa noite, seja bem-vindo. Mas vivemos momentos conturbados, sem dúvida a gente pode dizer que estamos vivendo momentos conturbados, mas que fazem parte, né, deste mundo de provas e expiação. Aqui estamos sujeitos, né, estamos aqui neste momento, na condição de espíritos ainda a caminho de um processo evolutivo muito longo ainda para chegarmos à evolução. Mas faz parte, né? Faz parte da nossa jornada. E não dá para querer que tenhamos alegria, felicidade plena num mundo de provas e expiações, né? Então, resta-nos a nossa oração, a nossa prece para todos que estão passando por essas dificuldades. Hoje pela manhã uma amiga nos mandou também uma das pílulas, salvo engano é do Ricardo, e ele coloca que nós estamos encarnados hoje, digamos, no Brasil, numa situação que nós poderíamos estar encarnados também no Oriente Médio, passando por aquelas situações daqueles irmãos, e poderíamos amanhã também estar numa situação dessa, né? Gleides, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que a gente tem que pedir é discernimento nos nossos pensamentos. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. A Vanessa já cumprimentei, desculpa. E o que a gente pode dizer é que nós devemos estar com o pensamento voltado para a espiritualidade maior. Podemos, né, claro, não vamos fazer de conta que não acontece nada no mundo, como se a gente enfiasse a cabeça eu diria, enfiássemos a cabeça num buraco, a moda do avestruz que o pessoal fala, né? E fazemos de conta que não está acontecendo nada no mundo. Mas, né, Jesus mesmo nos colocou com muita propriedade: no mundo tereis aflição. Mas ele venceu o mundo, né? Isso que é muito importante. Com tantas dificuldades, nosso país passa por dificuldades difíceis em todos os aspectos, ainda um país de terceiro mundo, ainda que a gente pode dizer,
Mas não é só o Brasil que passa por esses dissabores. Vemos nossos irmãos lá no Oriente Médio, na Ucrânia, quantas e quantas dificuldades que passam esses nossos irmãos. Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Silvia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então, o que nós temos é que ter pensamento elevado ao alto, rogando a Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, que ele possa olhar por toda a humanidade. E assim vamos fazer as nossas vibrações no final, né? Vamos vibrar individualmente. Nós temos aí a nossa querida Silvia, que está numa situação aí de passar por um procedimento, e também, né, vibrarmos pelo pessoal lá de Santa Catarina e de Israel, aqueles que estão na faixa de Gaza também, né? É momento de elevarmos as nossas vibrações. Vamos lá, né? Hoje nós temos uma mensagem de Jerônimo Mendonça, que é o alarde. É o alarde. E nós já estamos, como eu diria, caminhando já para o final desse livro. E já fizemos mais ou menos a cronograma. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Fizemos mais ou menos o cronograma e ele deve ir até o dia 19 de dezembro, uma terça-feira. E a partir do dia 20, que é a última quarta-feira a última quarta-feira que nós vamos fazer as lives, né? Nós vamos estar com o livro Nos Albores da Imortalidade. Ocimara, boa noite, seja bem-vinda. E por falar em terça-feira, vocês que estão aqui conosco e que seguem o perfil da nossa querida amiga Daniele Lima, ela fez uma postagem hoje nos stories dizendo que ela estava tendo uma série de dificuldades para conseguir cumprir com esse trabalho de trazer as lives do Livro da Esperança às sextas-feiras às 22 horas. Compromissos familiares estavam impedindo a nossa amiga Daniele de estar fazendo as lives nas sextas-feiras às 22. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Boa noite, Dani, aproveitando a sua presença, né? E eu estava falando exatamente isso, que a Dani estava com dificuldade de estar fazendo as lives, e por conta disso ela fez uma postagem trazendo, né, informação de que as lives que ela faz às sextas-feiras às 22 horas passarão a ser num outro dia, num outro horário, às terças-feiras às 21 horas. Pelo menos é um dia e um horário que ela consegue estar um pouco mais voltada, né, sem com tantos afazeres familiares. Denise, boa noite. Josimara, boa noite, seja bem-vinda, sejam bem-vindas. Então, amanhã, a partir de amanhã, toda terça-feira, 21 horas, teremos a nossa amiga Daniele fazendo as lives do Livro da Esperança. E agora, então, como a Dani está com o horário das terças-feiras, aqueles amigos que às vezes pensarem, às vezes fazer alguma live, a sexta-feira está disponível. Para quinta-feira estou conversando com uma pessoa que está disposta a vir para fazer lives quintas-feiras. Estamos conversando bastante porque, embora ela tenha bastante conhecimento dentro da área espírita, ela é espírita desde o nascimento, tem bastante leitura e tudo mais, ela não tem muito traquejo, muita prática dentro das lives do Instagram. Já fez live pelo YouTube, mas pelo Instagram ela não fez. Então eu vou estar dando um help para ela nesse período. E se tudo der certo, no dia 26 de outubro, a última quinta-feira do mês, eu vou abrir uma live e trazer esta pessoa para estar conosco e apresentar, e se der tudo certo, a partir daí ela já vem ocupar o horário das 22 horas das quintas-feiras, tá bom? O que mais ia falar? Quarta-feira próxima, né, eu vou fazer uma palestra presencial
no Centro Espírita A Caminho da Luz, aqui de Araraquara, e infelizmente não vamos ter condição de fazer a transmissão ao vivo na nossa palestra, mas vamos falar sobre o passe, Então, como nós vamos falar presencialmente nesta casa espírita sobre o passe, eu sempre procuro, na próxima oportunidade que tiver, fazer uma palestra, virtual, utilizar esse tema para que a gente também possa trazer para os amigos que nos acompanham. Bom, o alarde Jerônimo vem nos trazer. E que o Jerônimo quer falar para nós sobre o alarde? Tirar o volume aqui um pouco, né, para a gente poder economizar as cordas vocais. Dani, deixa eu aproveitar o ensejo. Me deu... Então, não sei, eles estão meio com dificuldade, eu acho, para fazer lives, viu? A mudança na vida deles ficou mais difícil. Então, é melhor, talvez vamos ver outras pessoas, porque eles não estão com facilidade, acredito eu, para fazer lives. Tá? Mas o horário está aberto aí para quem quiser, né? Fiquem tranquilos também. Dani, eu falar o seguinte, não sei também da tua disponibilidade ou não, a Dani fez, como sempre ela faz, as leituras diárias, né? Que ela faz de uma mensagem logo pela manhã. E hoje a Dani fez ao vivo, uma live curtinha, né? Uma live curta, e ela acabou fazendo, como eu diria, fazendo uma live pequena, trazendo a mensagem que costumeiramente ela faz. Então, Dani, fica a dica para você. Não digo para você fazer toda vez, evidentemente não vai ser fácil, às vezes, para você conseguir, mas estabelece um horário que você já faz a live e já traz a mensagem do dia, ao vivo. É uma oportunidade, coisa pequena, tempo pequeno e uma pequena reflexão. Você ao vivo fica mais dinâmico, mais interativo. E aquelas pessoas que podem estar presentes, como a nossa querida a Dani Pedraza faz o Bom Dia com Poesia às segundas-feiras, de repente pode surgir a oportunidade, tá? Fica a dica, né? Claro, você que vai saber o melhor se vai dar ou não. Bom, então vamos ao alarde. O Jerônimo nos traz o seguinte: são raras as pessoas que sabem dosar a palavra quando são chamadas a esta ou aquela narrativa de acontecimentos menos felizes. Se alguém simplesmente torce o pé numa queda sem importância, alguém já conta a alguém que fulano quebrou a perna. Às vezes, numa simples batida de uma máquina com outra, alguém já diz uma catástrofe onde não houve sobreviventes. Quando alguém se refere à doença, uma simples gripe ou resfriado, já diz que tomou uma dimensão de uma tuberculose. Assim tem sido o homem na sua invigilância do dia a dia da vida e dos acontecimentos. Exageramos tudo, criticamos tudo, aumentamos para pior as pequenas coisas que acontecem. Que coisa extraordinária não seria se nós já tivéssemos aprendido a usar a nossa imaginação, a força magnética de nossas palavras, apenas para garantir a paz, o bem, a saúde, o trabalho e a ordem. Por enquanto, o homem, não obstante ser um ser racional, pensa e age ainda como se fosse um ser não racional. Gostei da sutileza do Jerônimo nessa última frase, né? Um ser não racional, né? Para não dizer outra coisa. Olha a polidez que ele teve, né? Olha como foi polido na sua fala. Então vejam como que é interessante. Tem até um ditado que fala assim, né? Que quem conta um conto aumenta um ponto. E nós, seres humanos, temos a capacidade de exagerar, de aumentar as coisas. Vamos
colocando um peso enorme nos acontecimentos, às vezes coisas mais simples, mais insignificantes, já se tornam motivo de nós aumentarmos aquilo. E ele coloca com muita propriedade que são raras as pessoas que sabem dosar a palavra. Quando alguém conta uma fofoca, então, já viu, né? Aí, o que foi que falou mesmo? Aí já vai aumentando e vai criando uma atmosfera fluídica espiritual totalmente inexistente e que cria energias deletérias, muitas vezes, sobre as pessoas envolvidas naquele acontecimento. Então ele coloca que são raras as pessoas que sabem dosar a palavra. Né? Antes de abrir a boca, ligue o cérebro, né? Como eu falo sempre para vocês daquela mensagem que eu vi numa delegacia de polícia. E a gente muitas vezes trabalhamos como verdadeiras metralhadoras verbais, falamos sem pensar, agimos sem refletir e por aí vai. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que ele quer dizer? Quando essas pessoas, né, são chamadas a uma situação, uma narrativa dos acontecimentos menos felizes são exagerados, né? Boa noite, Dani. Boa noite com poesia, amiga. Seja bem-vinda. Então, que a gente consiga aprender a usar e dosar a nossa palavra sobre os acontecimentos. Certificarmos do que estão nos falando para que a gente não venha a cometer o desatino de falar algo indevido a respeito de pessoas e acontecimentos. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Então, olha, ele vai trazer alguns exemplos bem marcantes, né? Se alguém torceu o pé numa queda sem importância, só um pé, um torção, alguém já conta que a pessoa quebrou a perna. Então já aumenta, né? Vai aumentando. Foi um exagero. Nossa, que coisa! Fratura exposta, né? A pessoa só deu uma torcida ali, né? Não aconteceu nada, graças a Deus, mas aí já exagera. E quando acontece um acidente, como ele coloca aqui, né, uma simples batida de carros, já coloca como se fosse uma catástrofe, tem sobreviventes. Então é um absurdo como as pessoas têm a capacidade de exagerar nos fatos e nos acontecimentos. Sobretudo com relação a questões envolvendo as pessoas, né? Isso eu falo, cuidado quando formos tecer comentário a respeito das pessoas. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Não sabemos em que situação de fato aconteceu, que aconteceu exatamente nessa ou naquela circunstância. Então, muito cuidado mesmo no trato das situações. Débora, fofoca é uma falta de respeito. Com certeza, Débora, com certeza. E parece que a gente traz, né, fica aguçada a língua, né, fica salivando, doido para falar alguma coisa, né. Olha, gente, eu não vou nem falar nada, né, já começa assim. Não, fala, não vou falar que eu estou sendo leviano. Não, agora você começou, você fala. Bom, então tá, mas não tenho certeza. E aí vai. Você estava doido para falar, você estava doido para, né, jogar uma dose de veneno em cima daquela coisa, né, temperar aquilo com tudo que você pode temperar de exagero. Aí que bom, né? Aí você sai aliviado. Não sei do que, né? Não sei do que. Exatamente, Camila. Pior que fofoca é aumentar as coisas que nem aconteceram. Muito triste. Fofoca e calúnia. Débora, você captou o pensamento. Se colocar no lugar do outro é fundamental. A sua amiga acho que chegou aí, psico-junguiana. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Aí a fofoca gera fofoca com mentira, aí já viu, né? Fica difícil mesmo. Outra coisa ele coloca também, né? Quando a pessoa está doente. Nossa, e doença? Uma simples gripe ou resfriado já toma a dimensão de uma tuberculose.
E quando as pessoas vão visitar os outros? Poxa, a pessoa às vezes sai de um hospital e tudo bem, você tem que ser solícito, fazer uma visita, mas em determinado momento a pessoa mal saiu do hospital, está tentando chegar em casa, né? Se acomodar de uma situação, ou de uma cirurgia, de um procedimento que teve que fazer. Não sabemos, né? E aí a pessoa já vai lá, vai visitar. Não, tudo bem, dá um tempo. Não digo para você não ir visitar, mas deixe a pessoa estar em condições. Ligue para o familiar, está precisando, posso visitá-lo? Posso visitá-la? Quando for o momento mais oportuno, estou à disposição. Precisa de alguma coisa? Peça que eu vou fazer, se você puder. Se eu puder, né, tudo mais. E por conta disso, o que acaba acontecendo? Quando as pessoas vão lá visitar, já começa a falar, nossa, mas você está pálido, hein? Pelo amor de Deus, vai aumentando. Às vezes a pessoa está tentando se recuperar, você tem que levar palavras de bom ânimo, de conforto, de não, vai estar bem, vai resolver seu problema. Isso é fundamental. E a pessoa tem a capacidade. Nossa, eu fui ver fulano, pelo amor de Deus, está acabado, está acabada, não tem o que fazer. Então, as nossas palavras têm um peso enorme. Exatamente, Débora. No caso das pessoas doentes, tem que pensar na imunidade delas. Esperar ela estar bem recuperada, faz uma ligação telefônica, uma chamada de vídeo, dependendo da circunstância. Olha, estou aqui, tá? E no momento oportuno, vai fazer uma visita, sim, né? Incluindo os recém-nascidos, sem dúvida. Tem dúvida, né? Sem dúvida. Imagina uma situação, né, de uma questão da Débora colocou, né? Recém-nascidos, uma pessoa, uma mulher deu à luz, de repente esperava que fosse passar por um parto natural, teve que passar por um procedimento, por uma cesárea, e aí tem as dores do corte e tudo mais. E às vezes a pessoa passou por aquela questão muito comum, né, que eles falam, né, que a gente coloca assim, uma depressão pós-parto, que é comum, muito mais comum do que possa imaginar. A Débora não é o momento para visitas, e a Silvia é quando compara o seu problema com o do outro, em caso de doença. É verdade, Silvia. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa, às vezes, a mulher está ali naquela dificuldade de amamentação, uma dificuldade, e aí vai um monte de gente fazer visita. Imagina a situação, né? Um movimento, uma situação totalmente nova, e fica naquela. Então, cuidado com essas coisas. Quando o marido da Leninha saiu do hospital, proibiu visitas para preservá-lo. Exatamente. Mas aí você não coloca, não é você. O médico proibiu visitas por um período. Né? Proibiu visitas por um período. A Dani, quando as crianças nasceram, fui taxada de chata porque não gostava de muitas visitas. Pedia para levar a mão álcool em gel. Dani, é essa mesmo, né? A gente fica preocupado, é natural, né? Natural. E cada um sabe, né, onde que está o nosso interior naquele processo. Então não dá para julgar. E como a Silvia colocou, comparar você com o outro. Isso daí? A Leninha falou, não, eu falo que não quero. A Leninha já é direta, né? Não quer, não tem meias palavras. É importante também, né? Tem que ser direto naquele assunto para não ter problema. E aí o que a Silvia colocou com muita propriedade, né? Porque as pessoas costumam comparar uma doença com a do outro. E engraçado como as pessoas ficam fazendo essa comparação, parece que quer ganhar do outro até nas doenças, gente. Não, isso aí que você tem, isso não é nada. Não, eu que tive tal coisa. Gente, para com isso. A Débora fez isso com as sobrinhas dela. Então eu falo assim, bom senso, né, gente? Bom senso. Não tem que comparar a sua doença com a do outro, a sua dor com a do outro. Cada um é cada um.
né? Duas pessoas levaram um pisão no pé, da mesma pessoa, da mesma intensidade, cada um vai reagir de uma forma diferente. Pode ser que aquela que não, a pessoa da direita, por exemplo, sente mais dor porque pisou exatamente na unha encravada dela e a outra não tinha unha encravada. Quer dizer, então não dá para julgar, e cada um tem a sua essência, sabe? O limiar de dor, o limiar de sofrimento, o limiar de coisa é muito individual. Não dá para falar, eu sei que você sente, não sabe. Mesmo que você tenha passado por situações semelhantes, são semelhantes, não são idênticas. Por quê? Por mais que você tenha passado por aquilo, só você vai saber. Para o outro saber exatamente o que você está sentindo, ele teria que estar encarnado no teu corpo, vivendo a tua vida, andando pelos teus caminhos com os teus sapatos. Aí ele poderia saber. Mas a gente tem uma vaga noção, né? Tem uma vaga noção. A Dani dizendo que cada um tem as suas peculiaridades. Respeito e ponderação serve para todos. A Dani dentro de lembrancinha, vidrinhos de álcool em gel. Ô Dani, você dá um vizinho de álcool em gel, né? Uma máscara N95, uma coisa de vidro e a visita via pelo vidro, né? Eu não lembro o nome da amiga, vocês falaram, talvez seja a Daniela, né? Eu não lembro. Opa, peraí, quase que eu perco o nome aqui. Na gravidez sofri influências negativas de profissionais de saúde, então teve que me munir de conhecimento para ter meu parto. É difícil. Bárbara Mota, boa noite, querida. Seja bem-vinda. O Will aí, kit Covid. Então, mas acho que é o principal, faz assim, ó. Vamos fazer assim, a visita vai ser virtual. É que nem a Dani Lima faz com os bolos para nós. A gente come o bolo que a Dani faz virtualmente. A Dani também? Ah, que legal, bom saber. A gente às vezes, eu vi que vocês colocaram o nome ali, fiquei na dúvida, mas mais uma Dani, tá vendo? Dá para fazer live 3D, 4D com tanta Dani que tem aí, né? Que legal. Bom, seja bem-vinda, viu, Dani? Então pensar isso, né? Fala assim, agora nós vamos fazer as visitas virtual, vamos fazer uma chamada de vídeo, né? Fazer uma live. Olha, aqui é o Nenê, né? Tá aqui, ó, a roupinha dele que você deu, muito boa. Os bolos da Dani Lima não engordam, gente. Você pode comer à vontade, virtualmente, porque não engorda, né? A Leninha, quando vinha visita, minha filha pedia para ajudar e colocava para lavar louça. Olá, Dudu, seja bem-vindo. Mas é isso, né? São essas observações que a gente faz e eu fico salvando daqui com os bolos salivando. Eu fico imaginando o Gleison, porque o Gleison é fissurado por bolo, né? Então, vendo esses bolos maravilhosos, e a gente, pelo menos o bolo da Dani, podem comer à vontade, que não engorda, que são bolos virtuais, né? E o Jerônimo vai continuar dizendo, né, que assim tem sido o homem na sua invigilância do dia a dia da vida e dos acontecimentos. Exageramos tudo, criticamos tudo, aumentamos para pior as pequenas coisas que acontecem, né? As pequenas coisas que acontecem. Nós, né, pela invigilância do quê? Do nosso dia a dia. O Gleison na fase do samurai. Mas para ser samurai precisa comer muito bolo, né? Para queimar as calorias depois. Então, nós exageramos demais na nossa invigilância. E vejam como nós podemos pensar. A vigilância tem que estar presente no nosso dia a dia. Como eu estava falando logo no começo da live, esses acontecimentos na guerra lá no Israel, na faixa de Gaza, na Ucrânia,
os problemas que estão acontecendo em Santa Catarina, de inundação. Isso mexe com o nosso humor, com a nossa energia, mas a gente não pode deixar que as energias de fora façam morada em nossos corações. Como Chico dizia, visite o doente, mas não deite na cama dele. Ou seja, sabermos do que está acontecendo no Oriente Médio, na Ucrânia, aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, como aconteceu também, mas que a gente consiga elevar o pensamento ao alto, vigiar os nossos pensamentos para que aquela energia, pois a nossa ligação se estabelece como teias. Então, quando você entra naquela vibração, fica torcendo para um lado, torcendo para o outro, não temos que torcer para lado nenhum. São nossos irmãos que estão lá, então o nosso pensamento tem que estar vigilante 24 horas por dia, inclusive no momento do sono. Inclusive no momento do sono. Antes de dormir, fazer a preparação espiritual para que a gente possa auxiliar os nossos irmãos da espiritualidade para que possam levar socorro a esses irmãos que estão passando por essas dificuldades. Então, e não aumentarmos, como Jerônimo coloca para nós, exagerarmos em tudo, criticarmos tudo, aumentando para pior as pequenas coisas que acontecem. E aí ele vai trazer a reflexão ímpar para nós, né? Que coisa extraordinária não seria se nós já tivéssemos aprendido a usar a nossa imaginação, a força magnética de nossas palavras, e eu acrescento, e pensamentos, apenas para garantir a paz, o bem, a saúde, o trabalho e a ordem. Então olha só, né? Se cada um de nós, pela manhã, fazer um pensamento, uma vibração de paz para aqueles irmãos que estão na guerra, uma vibração de socorro aos nossos irmãos de Santa Catarina, 1 minuto, não precisa ser uma prece longa, demorada, pode ser 1 minuto. Jesus, auxilie os nossos irmãos. Isso é muito importante. A Silvia fazendo uma pergunta. Esses desencarnes, esses conflitos, são programados? Silvia, a gente pode dizer o seguinte, parafraseando Haroldo Dutra Dias, no mundo há muita injustiça, mas nenhum injustiçado. O que nós poderíamos dizer? Né? O que nós poderíamos dizer? Esses desencarnes, de certa forma coletivos, fazem parte de um processo, sim. Fazem parte de uma programação. O terremoto que aconteceu no Afeganistão, tsunami que está previsto para o Japão. Vejam que o mundo está conturbado, está por esse momento que nos deixa apreensivos. Mas nós temos que lembrar que no barco da nossa vida tem um comandante. Esse comandante se chama Jesus. Então nós não podemos perder a fé e a esperança. Essas situações estão acontecendo, há uma razão por trás disso. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus assim o permita. Então, existe um resgate coletivo de muitas dessas pessoas, né? Como a Débora está dizendo, não é por acaso, tudo tem um propósito. A Danile Pedraz dizendo que são permitidos. São, sim, exatamente. Mas não é vingança de Deus. Deus está se vingando disso, daquilo outro. Não existe. As questões, por exemplo, as pessoas que estão naquele momento desabrigadas lá em Santa Catarina, as pessoas que passaram pelo terremoto no Afeganistão, as pessoas que estavam na faixa de Gaza, que estavam em Israel, que desencarnaram, aqueles jovens que estavam naquela festa. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo.
O desencarne deles teve uma razão, não existe acaso. Não existe acaso no planejamento espiritual. É que nós não conseguimos compreender. E às vezes, determinadas situações, o Will dizendo, eu gosto muito da forma que o Jorge Lahar aborda esses temas, como sendo possibilidades, certo? E a Camila dizendo que o homem tem o seu livre-arbítrio, são ações humanas. São possibilidades, exatamente, Will, bem colocado. São possibilidades de reajuste de situações que às vezes podemos colocar. Uma pessoa, eu vou fazer até uma brincadeira com mais ou menos com esse fato, não é bem brincadeira, é uma história que tem um lado meio engraçado. Uma pessoa diz que ficou sabendo, por uma divulgação espiritual, que ele iria morrer de um acidente aéreo. E era uma pessoa que morava ao lado de um aeroporto e que, por consequência, ele é um homem de negócios que viajava constantemente, pegava avião para tudo quanto é lado. Então, quando ele ficou sabendo disso, ele falou, não, eu vou evitar. Saiu do seu emprego, vendeu a sua casa e foi morar no sítio, bem no meio de uma fazenda. E por conta disso, vivia lá tranquilo. Até que em um determinado momento, um avião caiu e caiu exatamente sobre sua casa. Então, às vezes, as fatalidades, entre aspas, que não são fatalidades, elas acabam acontecendo dentro de uma forma ou de outra, né? Deixa eu ver aqui que eu falei isso porque querem pôr Deus na jogada, mas são muitas coisas. São ações humanas, nossas escolhas, decisões a fazer tal coisa. E o Will dizendo, essas possibilidades podem ser alteradas de acordo com as ações humanas e outros fatores. E a Leninha, desde que me conheço por gente, aquele povo briga, só diferenciou as armas. Na verdade é assim, né? Um povo nasce de um lado, depois nasce do outro, e aí continua, né? Essa questão aí é uma briga homérica, né? Desde quando? Desde a época da dominação lá de Moisés, né? Desde a época de Moisés. Mas não estamos aqui para fazer julgamento de quem quer que seja. Lá em cima de tudo existe um Pai maior, e nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Estamos a caminho da regeneração? Sim, estamos a caminho da regeneração, como o meu filho falou ontem, o Vitor, na live que ele fez. Mas não vamos regenerar, não estaremos habitando, estamos no processo de regeneração, mas não significa que seremos regenerados ainda. Um planeta de transição, a transição planetária faz parte desse processo. E se a gente analisar guerras, o Ricardo, né, naquele áudio que ele mandou da Pílulas, ele falou assim, que em 4.000 anos da história da humanidade, não teve 100 anos de paz. Olha só. 100 anos de paz em 4.000 anos. Então, as guerras fazem parte por conta dos interesses econômicos, financeiros, do egoísmo, da falta de seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus, que veio trazer o amor. E Jesus viveu numa época conturbada, a dominação do povo judeu pelos romanos. Então, e Jesus, né, venceu o mundo, não venceu no mundo. E cumpriu a sua finalidade de nos trazer a lei de amor, do perdão. Se cada um de nós nos transformássemos em pessoas melhores, terminaríamos com as guerras, com a ignorância, com o egoísmo. Mas vai depender muito tempo ainda, né?
E ele vai finalizar dizendo, né? Por enquanto, o homem, não obstante ser um ser racional, pensa e age como se ainda fosse um ser não racional, né? E a gente pode dizer que os animais, eles têm o processo, né? Eles acabam matando por uma questão de sobrevivência. Então a lei da natureza, a lei é o ciclo da vida, diferentemente do homem que não mata por uma questão de sobrevivência, né? O Marcelo, infelizmente as guerras fazem parte das leis divinas, tudo depende de nós, pois ainda não conhecemos o amor. Ô Camila, o Vitor está fazendo as lives agora, então, aos domingos, às 20 horas, antes da live do Vitor do Coração de Luz. Então o Vitor está fazendo às 20 horas, aos domingos. E no domingo que vem ele termina o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então fica aí o aviso, né, do Jerônimo, para esse alarde que a gente costuma. Cuidado, né, com a nossa fala, cuidado com os exageros que nós vamos, né, fazendo em relação a situações, coisas e pessoas. E amanhã teremos uma live com o título Realmente. E como estava dizendo a vocês, nós estamos caminhando para o final deste livro, que pela minha programação vai até 19 de dezembro. E para a semana que vem nós vamos ter uma live diferente, a segunda e a terça-feira, pois nesse livro Jerônimo trouxe, mensagens, homenagens a 3 pessoas que ele conheceu. E eu particularmente não conhecia essas pessoas, não sei de quem ele estava falando, mas a gente vai observar na fala dessas homenagens algumas particularidades de que essas pessoas viveram e que Jerônimo enaltece. E achei interessante agregar as 3 homenagens numa única live. E a gente vai fazer a leitura das homenagens e aí comentaremos sobre elas. Na terça-feira, o Jerônimo, na verdade, traz no livro também 2 mensagens sobre o nosso querido Chico Xavier, que eu resolvi também, sendo o mesmo homenageado, fazer uma live das 2 mensagens. E vai ser assim, dessa forma que eu pensei. Então, para a semana que vem, vai ser de uma forma diferente. Nós vamos estar usando 3 homenagens de 3 personalidades que o Jerônimo conheceu hoje no plano espiritual, assim como ele. E na terça-feira vai ser sobre o Chico Xavier, tá? Mas amanhã temos mais uma live do Escalada de Luz com o título Realmente. Aguardamos vocês. Lembrando então os nossos amigos que amanhã, 21 horas, nossa querida amiga Dani Lima vai estar fazendo live, quer dizer, a partir de amanhã, toda terça-feira, live sobre o Livro da Esperança. Então ela está transferindo as lives de sexta-feira às 22 horas para as terças-feiras às 21 horas, tá bom? Então fica aí o convite para estarmos juntos, prestigiando a nossa amiga no novo dia e horário, tá bom? Vamos então agora fazer as vibrações e eu gostaria de pedir também nesse momento, né, como sempre nós estamos fazendo, vibrações para nossa amiga Silvia, vibrações para a comunidade de Santa Catarina, assolado por essa enchente, por essas chuvas torrenciais, pelo que a Clara colocou, a previsão de mais chuva a partir de quarta-feira, e também pelos nossos irmãos em guerra no Oriente Médio e também na Ucrânia. E assim, amigos queridos, convido a todos para que possamos
unidos num só pensamento, num só coração. Se assim sentirmos confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando lentamente o ar, vamos relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixando envolvida num ambiente de paz, de harmonia, tranquilidade, pois só assim nós conseguiremos fazer as nossas vibrações. É preciso acerenar o coração, acerenar os nossos pensamentos para que a gente consiga se ligar ao alto. E essa ligação se faz de pensamento em pensamento, de coração a coração, que aqui estamos todos irmanados. E como nosso mestre disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei convosco. E neste momento sabemos da presença do nosso Mestre Jesus ao nosso lado. E a Ele vamos pedir, Mestre amigo, abençoe a cada um de nós que se encontra nesta live, neste momento, que já passou por ela ou vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos entes queridos, aqueles nossos familiares que estão passando por dificuldades. Traga Ele neste momento aqui, para que a espiritualidade amiga possa ampará-lo, socorrê-lo. Dirija o teu pensamento a este ente querido. Dirija também o pensamento a você se estiver passando por alguma dificuldade. Peça que essa equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes auxilie no seu reequilíbrio, no reequilíbrio desse irmão, desse familiar necessitado. Elevemos vibrações de amor, de socorro aos nossos irmãos que estão desabrigados no estado de Santa Catarina. Que a espiritualidade amiga possa interceder, que o nosso Mestre Jesus olhe por essas pessoas que tiveram suas casas alagadas, estão passando por dificuldades. Vamos vibrar também por nossos irmãos no Oriente Médio, na faixa de Gaza, Israel, na Ucrânia, em tantos países que se degladiam, para que a paz, a harmonia, a tranquilidade se faça presente nesses corações e que nós não sejamos instrumentos do pensamento de discórdia, de desunião, mas que o nosso pensamento seja de amor, pois são nossos irmãos em humanidade. Uma vibração especial para a nossa amiga Silvia, que possamos vibrar por ela, para que ela esteja tranquila, serena. Que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra esteja sempre ao lado dela, juntamente com o seu anjo guardião. Que agradecidos a Jerônimo Mendonça, que nos permite trazermos essas reflexões desses livros que ele fez. E assim resta-nos agradecer a cada um de vocês, amigos queridos que estão conosco todas as noites, desejando que a paz de Jesus se faça morada em seus corações. E assim o dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.
Amigos, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Cumprimentar a Érica, que deve ter chegado também. Beijo grande no seu coração, Érica. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.